79, né, o que nós médicos só conseguimos fazer era, o paciente chegava, a gente dava medidas de suporte para ele e ia rodando eletro. 24 a 48 horas depois, a gente chegava para o paciente e falava, ó, infelizmente o senhor teve um infarto com onda Q, é um infarto de pior prognóstico e a chance do senhor ter um pior desfecho nos próximos anos é muito alta, né? Graças a Deus, a gente mudou, né? Aqui eu trago para vocês a primeira definição na verdade, a quarta definição de infarto, né? Que a gente evolui aí por um período, desculpa, essa aqui é a terceira definição de infarto, que a gente muda do paradigma do infarto para onda Q e sem Q, né? No ano 2000, você vê como demorou mais de 10 anos para isso mudar. E aqui a gente vem agora o paradigma do infarto com supra e sem supra, tá? E agora, atualmente, nós estamos em 2018, né, na quarta definição de infarto, onde nós definimos infarto como qualquer injúria miocárdica aguda, seja o aumento ou a queda desses valores, com um delta de 20%, acima do percentil 99, mas um desses seguintes aqui, injúria miocárdica aguda mais sintomas de isquemia, aquela dor precordial, braço esquerdo, direito, ambos os braços, náusea, vômito, piora no esforço, melhora no repouso, alterações isquêmicas no eletrocardiograma, que eu vou exemplificar um pouco mais na frente, uma nova onda que, doutor, como em 1978, né, tive uma dor torácica, cheguei hoje, está lá, onda Q em parede anterior, o paciente teve um infarto sim, evidência de imagem de perda de miocárdio viável ou nova normalidade no eco, né, ou que seja de consistente etiologia isquêmica, e um trombo visualizado tanto no cateterismo quanto na autópsia, né? E aqui seriam os nossos critérios de isquemia no eletrocardiograma, né? A grande dificuldade que eu vejo, inclusive eu também tive essa dificuldade, era justamente de identificar o ponto J. Primeira coisa é o quê? A gente traçar a linha isoelétrica, né? Ver a onda S, e a onda S virar a onda T, justamente nessa inflexãozinha aqui, aqui é o ponto J, e é daqui que a gente vai definir o supra de ST, tá? Se for a elevação do ponto J tem que ser de 1 milímetro em duas derivações contíguas, exceto em V2 e V3, que para homens com mais de 40 anos teria que ter mais de 2 milímetros, com menos de 40 anos, 2,5, às vezes negros pode ter até 3 e ser uma variante da normalidade, ou então a gente ter aí um supra aí de V3R, V4R, V7, V8 acima de 1 milímetro, tá? Ou, desculpa, de meio milímetro, esse M aqui é de mulheres. Homem acima de 42, menos de 42,5, mulheres 1,5, e qualquer outra derivação que não sejam essas, meio milímetro já é um indicativo de supra. V3R, V4R, V7 a V9. E as alterações isquêmicas do IAM sem supra é a depressão do ST, maior que meio milímetro, pelo menos em duas derivações, a inversão de onda T, de amplitude maior que 1 milímetro de duas derivações, aquele supratransitório, alteração difusa de repolarização, e até um eletro normal, paciente com clínica positiva, tropa elevada, também pode ser um IAM sem supra aí. Só que tem que ser novo ou presumidamente novo. Ah, doutor, meu médico fala que eu tenho uma alteração, que todo mundo acha que eu tenho um infarto, chega para você no pronto-socorro e está lá a mesma alteração dela. Muitas vezes a pessoa já tem até o eletro no celular. Isso aí facilita bastante a nossa vida. E aí a gente consegue dividir o infarto em 5 grandes categorias, né? O infarto tipo 1, que é literalmente a instabilidade da placa aterosclerótica. O infarto tipo 2, que é o desbalanço em oferta e demanda, que é o que eu acho que vocês veem bastante em terapia intensiva. Aquele vozinho de 80 anos que chega com hemorragia digestiva, por algum minuto ele teve uma dor torácica, você pede uma tropa e vê uma tropa de 5.000, só que nos exames um HB de 5, né? Aí você vai lá, é uma dor que foi, voltou, não convence muito, vai no eco, não tem uma cinesia, e fica com um infarto tipo 2, você repõe ali o concentrado de hemácia, a tropa cai e esse vozinho melhora da sintomatologia. A morte súbita, que seria o infarto tipo 3, né? Geralmente a gente acaba vendo em autópsia e tudo mais. O infarto tipo 4, que é dividido em 3 classes, 4A relacionado à angioplastia, 4B trombose distente e 4C reestenose, e o infarto tipo 5 pós-operatório. E nós sabemos que desde 1920, com o Aro-Depardieu até hoje, talvez esse seja o sinal mais conhecido da medicina. Talvez um menino do terceiro ano hoje de qualquer universidade, se botar um eletro desse, ele vai falar: esse paciente tem um infarto com supra. Ou seja, o supra foi importantíssimo para a história da medicina e da cardiologia de uma forma geral, né?
fazendo com que qualquer pessoa identifique, e atualmente esse seria o nosso fluxograma atual das diretrizes mundiais. Chega um paciente com a dor típica, eletrotípico, tem supra, vai diretamente para o cateterismo, porque tempo é miocárdio. Miocárdio é tempo, enfim. A ausência de elevação do segmento de ST, né? A gente já para pensar, pede ali um eletro novamente, repete, coleta uma troponina, e talvez esse paciente vá para um cateterismo em 24 horas. Talvez. E o paradigma da OCA veio exatamente para tentar fazer com que esse paciente vá um pouco mais rápido, os pacientes com IAM sem supra com suspeita de OCA. E a partir daí, da época da reperfusão, ali dos anos 2000, 2010, né, fatos estranhos aconteceram que fizeram com que esse paradigma anterior do infarto com supra entrasse em crise. Um desses foi esse estudo Paragon-B, é um estudo que pegava pacientes com IAM sem supra, que fazia glicoproteína 2B3A, e eles evidenciaram o quê? Que a grande maioria desses pacientes tinham várias alterações, respectivamente, de infarto sem supra. Alguns deles tinham onda Q, poucos, 30%, 13%, porém 110 nessa amostra tinham artérias ocluídas. A gente pode pensar, uai, então quer dizer que o paciente chegou com infarto sem supra, foi para o cateterismo, não nada assim para a gente suspeitar que era um suprinha, quando vai para o CAT, a artéria está ocluída. E eles tentaram entender melhor esses pacientes, né? Cerca desses pacientes, 27% desses pacientes que tinham artéria ocluída, né? A grande maioria deles era de área inferolateral, ou seja, era uma CX ou uma CD que estava ocluída e o eletro não conseguiu pegar, né? E esses pacientes, de uma forma geral, eles também tinham um pior desfecho, uma pior mortalidade. Ou seja, a ausência do supra não melhorou o desfecho dele. Esse paciente continuou morrendo igual um paciente com supra, como a gente pode ver aqui, né? 1,66 e uma significância estatística bem importante aqui, tá? E aí ele coloca aqui, né, em conclusão desse estudo, que talvez o eletro de 12 derivações não fosse suficiente aí para a gente tentar resolver essa situação. Foi daí onde surgiu o V7, V8 e V9, né, para a gente tentar pegar esses infartos laterais, antigamente chamado de posterior, e tentar diminuir um pouco essa casuística. Só que aí outro grande estudo, o Triton Time 38, que é o estudo do Prasugrel, a gente pegou ali dos 13 mil pacientes do Triton, 1.188 que tinha apenas infra de V1 a V4, né, isolado, mais nada, e se observou que 26% desses pacientes tinham oclusão coronária aguda, né? Nossa, então quer dizer que realmente é algo que vem acontecendo e que está fugindo aos nossos olhos. E quando a gente vem ver aqui a característica dessas lesões, a grande maioria delas como artéria CX, segundo lugar, descendente anterior, terceiro lugar, CD. Ou seja, a parede inferolateral, que é CX e CD, realmente é o calo ali dos pacientes que muitas vezes o eletro não consegue flagrar aquele supra, tá? E esses pacientes tinham também troponinas muito mais elevadas e tinham também uma maior mortalidade. A gente vê a incidência aqui de morte em 30 dias, e os pacientes que tinham essas artérias ocluídas com fluxo 0 ou 1 tinham muito mais mortalidades do que aquele IAM sem supra, que tinha um fluxo bom e troponina positiva, e aqueles pacientes que tinham gina estável, fluxo bom com troponina negativa. E quando a gente vem aqui para os infartos, os tipos de infarto, espontâneo, periprocedimento e morte, a gente vê que esses pacientes realmente reinfartam mais, tá? E quando a gente compara o IAM sem supra com artéria ocluída e angina estável, a gente vê aí uma mortalidade 3 vezes mais, ou seja, a IAM sem supra, atualmente, ela é uma síndrome muito heterogênea. Você vai ter pacientes muito tranquilos, mas também pode ser um supra ali escondido, tá? E aí, só um adendo nesse estudo, que o tempo para reperfusão aí foi de 30 horas, ou seja, realmente, se o paciente que tem uma artéria ocluída ir para um CAT com 30 horas, o benefício vai ser nenhum, esse paciente vai morrer muito mais, né? E nenhum desses pacientes conseguiu um ICP em menos de 6 horas. E a gente sabe que o tempo porta-balão seria de 120 minutos. Tá? E o que os estudos que mostram o benefício do CAT no IAM sem supra nos dizem atualmente, né? O grande estudo seria esse TMAX do New England de 2009, tá? Só que eu quero que vocês olhem esse estudo com o paradigma da OCA, ou seja, eu quero que a gente tente ver se esse estudo consegue representar nossos pacientes com oclusão coronária aguda, tá? Primeiro, a estratificação já não cumpriria o que a gente queria, que é menos de 24 horas ou mais de 36 horas. Se eu penso em oclusão coronária aguda, em uma síndrome com supra,
era pelo menos porta-balão, ou ali pelo menos por volta de 3 horas. Ele não, aqui era menos de 24 horas. Elevação de troponina, 77%, 76%, ou seja, 23% desses pacientes tinham higiene estável, ou seja, totalmente diferente de um paciente com oclusão coronária aguda, tá? E a gente vê também que alterações isquêmicas no eletro, 20% também não tinham, né? Ou seja, tinham aqui cerca de 20% de pacientes muito tranquilos nessa amostra total. Quando a gente vai olhar ali as intervenções que foram realizadas, a gente vê o quê? Que apenas 60% colocaram stent, né? E 14% fizeram cirurgia, dando aí uns 75% de pacientes tratados e 25% desses pacientes aqui não fizeram nenhum tratamento. Bem diferente do paciente que a gente está tentando entender que se esse estudo faria algum sentido para nós, tá? E aí a média de tratamento foi de 16 horas contra 52, bem distante do porta-balão, né, como a gente está mostrando aqui, e é um estudo negativo, né, como vocês podem ver, um P aqui de 0,15, né, porém, mesmo assim, nos desfechos secundários, que era morte e AM, isquemia refratária em 6 meses, foi ainda um estudo positivo, né, e esse foi o grande estudo que ainda foi negativo, com uma angioplastia de 16 horas, 23% de higiene estável e 25% dos pacientes sem tratamento. E esse foi o grande estudo que deixou o Grace maior que 140 como um perfil de paciente que se beneficiaria ali de uma estratégia mais precoce, né? Para desfecho primário, quem tinha Grace acima de 140 teve um benefício, que seria mais ou menos nossos pacientes com OCA, né? Aquele cara que tem troponina positivo, que tem alteração no eletrocardiograma, que pode ter chegado em parada cardíaca, aquele idoso mais vulnerável. Certamente esses pacientes com oclusão coronária aguda sem supra no eletro, eles vão ter esse perfil de Grace acima de 140. E aqui mostrando que os pacientes com higiene instável realmente atrapalhou nossa abordagem. Ó. Elevação de troponina negativa, não teve significância, troponina positiva, significância estatística. A mesma coisa com o desvio do eletro. Sem desvio do eletro, pior do que quem teve ali um eletro com a característica mais isquêmica. Tá? Então, apenas pacientes graves vão para o CAT em 24 horas com Grace de 140, e eu trouxe aqui um Grace aleatório de um paciente que eu acho que é o dia a dia que a gente pega aqui, tanto no INCOL quanto aqui no HC. Um idoso de 70 anos, com a frequência cardíaca de 95, uma sistólica de 90, uma create de 1,5, não teve parada cardíaca, eletro normal, troponina positiva, ele não especifica se é 20 mil, 30 mil, se é 500, né? E um KLIP2. E esse paciente facilmente tem um Grace aí de 143, tá? E aí esse estudo até coloca no final que pacientes de alto risco talvez se beneficiaria aí de uma estratégia mais precoce. Foi desde então que a gente vem utilizando naqueles pacientes com Grace acima de 140, mais grave, a gente tem que fazer um cateterismo, uma angioplastia o mais precoce possível, tá? Apesar de a gente saber que a amostra tinha grande parte de higiene estável e pacientes que não fizeram nada nesse estudo, tá? Mas vocês podem me perguntar, tá, Eutrófilo, mas se o paciente tem uma OCA, fisioeletro, não tem supra, a troponina não poderia ajudar para esses pacientes? Sei lá, havia uma troponina de 100 mil? Na verdade, sim e não. A parte do não é que a gente sabe que demora muito para essa troponina sair. Né? Se você coletar hoje no hospital de ponta, ela vai demorar pelo menos ali 40 minutos a 1 hora para sair. Praticamente todo o tempo porta-balão que a gente teria. Tá? E ela não vai distinguir se é um infarto tipo 1 ou tipo 2. Se eu tiver alguma dúvida, ela não vai me ajudar nisso. Mas o principal é que nas primeiras horas de infarto, a troponina não tem tanta sensibilidade assim, como a gente pode ver nesse estudo aqui do ESC, né? Aqui, pacientes com menos de 2 horas de infarto, 26,4% desses pacientes não tiveram a troponina acima do percentil 99. E quando a gente aumenta mais de 2 horas de infarto, 14%, ou seja, 1 para 4, 1 para 5 pacientes podem ter troponinas normais e ter artéria ocluída ali nas primeiras 2 horas ou um pouco mais de 2 horas, né? E esse gráfico já é bastante conhecido, desde 2006, né? Aqui tem paciente com troponina pequena, troponina grande, só que elas só vão se elevar realmente ali depois de 1 a 2 horas. Ou seja, a troponina nas primeiras horas, se eu estou pensando em um porta-balão para esse paciente, ela não vai me ajudar muito, tá? E não teria nenhuma evidência atual de supra-DST que teria realmente uma baixa sensibilidade. Tem, né? Tem essa revisão sistemática, aqui que é brasileira, lá do Dante, que eles pegaram 1.823
estudos. Infelizmente, a maioria desses estudos, eles não tem como você ter acesso ao eletro, ao CAT, fazer os critérios. Acabou que, no final das contas, restaram 3 estudos, tá? E essa meta-análise de 3 estudos, apesar do número, tem uma meta-análise aqui de 19 mil pacientes, 3.800 mil pacientes, realizada na emergência entre 2020 e 2021, mostrou que a sensibilidade no supra, naqueles pacientes que chegam com dor torácica, que fazem o eletro, vão para o CAT e têm artérias ocluídas, a sensibilidade do supra foi de 43%. Ou seja, 100 pessoas que chegam, 43 tem supra, 57 não vão ter supra no eletro, e quando vai para o CAT tem artéria ocluída. E a especificidade de 98, que a gente já sabia. Supra que nem oclusão coronária. Foi a partir disso que vários médicos do mundo afora, capitaneado pelo Dr. Myers e o Dr. Smith aqui no final, eles fizeram um manifesto em 2018. Qualquer um pode ter acesso, você bota Manifesto OMI, em 2018 vai ter mais de 15 páginas falando do porquê que o supra tem que ser trocado pelo OC NOCA, em inglês OMI-NOMI, tá? E aí, se vocês quiserem melhorar, ver um pouco mais e aprofundar um pouco mais no tema, são esses 2 artigos aqui que eu indico para vocês. Esse aqui é do Jack, né? E esse aqui é da SBC mesmo, aqui capitaneado pelo Dr. José de Alencar, que acho que vocês já devem ter visto algum vídeo dele falando sobre esse tema, tá? Mas por que ninguém percebeu isso antes, né? Poxa, a gente está falando que cerca de 26% dos pacientes têm OCA no IAM sem supra, né? E vem uma sensibilidade de 43% com supra, por que ninguém percebeu isso antes? Porque existe uma coisa chamada viés de incorporação, né? O que é viés de incorporação? É quando o achado do exame vira o diagnóstico da doença. A partir da década de 2000, com o infarto com supra e supra, todos os estudos utilizam o quê? O supra como diagnóstico. Se o supra é o diagnóstico, não existe falso negativo, porque eu vou atrás do supra para eu entender se o paciente tem oclusão ou não. Esse foi um dos motivos que houve esse viés aí no decorrer desses anos. Outro motivo é o viés cognitivo que nós temos no dia a dia. Se todos os estudos estão valorizando o supra, esse paciente chega com oclusão coronária, vai para o eletro, não tem supra, a gente toma medidas de IAM sem supra, os protocolos de IAM sem supra vão ser realizados, esse paciente não vai para cateterismo com tempo porta-balão, ele vai ali com 24 horas, como nós sabemos que o IAM sem supra atualmente deve ser, ele vai ter os piores desfechos possíveis, o hospital não vai contabilizar isso como erro, não vai melhorar a sua assistência e vir aqui um conforto cognitivo para a gente e também para as instituições. Seriam as 2 principais causas de uma inércia em relação a esse tema, né? E para a gente voltar aqui e definir de vez a questão da OCA, o que realmente seria a OCA, né? É muito diferente do infarto com supra, a OCA. Então, a OCA é a oclusão total, 100%, que poderia gerar o supra ou não, como vocês podem ver, mas pode ser uma suboclusão em que a circulação é tão limitada que coloca o paciente em risco de AM transmural. Faz o CAT, às vezes é um time 1, mas o paciente continua com muita dor, troponina elevada e risco de AM transmural. Isso aqui seria também uma OCA, tá? É um paciente que precisa de uma terapia urgente, é um paciente que a gente para de se preocupar com o eletro e foca na obstrução do vaso, no exame, no cateterismo, né? E se o eletro não for conclusivo, a gente procura outros parâmetros. Você pode pedir um eco, você pode pedir uma ressonância, alguma outra coisa que vai te ajudar a identificar essa alteração, até mesmo inteligência artificial. E a NOCA? A NOCA é a oclusão de 100%, é a alta ausência da oclusão de 100%, né? Ou seja, não é 100%, mas pode ser 70%, pode ser 80%, pode ser 90%. De fato, que você pode ter uma placa instável, né? Por uma trombose ou isquemia coronariana, porém esse paciente não tem risco de AM transmural. É aquela inversão de onda T que a gente viu no eletro, aquela troponina ali de 25, de 5 mil, 10, 15 mil, 30 mil, que a gente fica ali observando, é um paciente com NOCA. Esse paciente pode ter inversão de onda T, pode ter um plus-minus, mas não vai ter outras alterações que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E esse realmente é um tipo de paciente que, como mostrou no TIMAX, esse paciente pode esperar um pouquinho mais, uns 24 horas para fazer o cateterismo. Em até 24 horas, né? Sendo que o tempo médio foi 16 naquele estudo. E aqui é um exemplo disso, né? O que seriam os achados eletrocardiográficos de uma oclusão coronária aguda?
seria a onda T apiculada, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é de segundos a minutos. Depois a gente vai ver um supra, que vai evoluindo, ele vai subindo aqui a onda R, né, que é de 0 a 12 horas. Após a primeira hora, esse paciente já vai ter necrose e começa o R a cair, a aparecer a onda Q, né? E após ali 2 a 5 dias, ele já vai ter uma inversão de onda T, uma onda Q bem estabelecida, e pode ficar um pouquinho de supra ou evoluir muitas vezes com pseudoaneurisma ali na parede anterior. Se nesse momento aqui, da onda T apiculada, do supra e da onda Q com a involução do supra, ele reperfundir por algum momento, ou você fez uma esclopidogrel em enoxa, ou foi uma alteração realmente dele ali, que a plasmina ativou e ele teve uma recanalização, a gente vai ter um padrão de recanalização, que é o plus-minus, que a gente consegue identificar, e essa parte negativa, ela vai cada vez ficando mais negativa, né, com o passar do tempo, podendo voltar ao eletro normal ou ter uma reoclusão, tá? Quando a gente fala no padrão de Oca, seria principalmente esses padrões aqui de cima, esses 3 padrões aqui de cima, que vão estar falseados, né? Ou os outros que a gente vai ver por conta da evolução, da ressonância de parede e tudo mais, né? Seriam esses daqui, enquanto esse aqui é um paciente que geralmente está tranquilo. Seria mais comumente em padrões de NOCA. Só que se esse paciente aqui começar a ter dor, elevar a troponina, ele se comporta como uma OCA também. Aí você vai levar ele para cateterismo o mais rápido possível. Né? E quais seriam os padrões de OCA como a gente olha de uma forma geral? O supra, né? O paradigma do OCA-NOCA não é desmerecer o supra, pelo contrário. O supra, no eletro, é igual a OCA, se o paciente precisa de porta-balão, ele tem que ir para o cateterismo quanto antes. Não tem conversa. A onda P apiculada, a onda T apiculada, né, que vai aparecer de segundos a minutos, é uma onda T de base larga, de amplitude alta, ela vem se aproximando do QRS, né, como a gente pode ver aqui nesse slide, ó, o QRS está aqui, é uma onda T de base larga, apiculada, e ela vem se aproximando do QRS. Por quê? Porque ela é um prenúncio do supra. Se ela é o prenúncio do supra, daqui a pouco ela vai gerar o supra, né? O que é diferente dessa onda T aqui que vocês devem pegar diariamente no plantão de vocês. É apiculada, mas a base já é mais pontiaguda, ela é um pouco mais distante do supra, que seria a onda T ali de hipercalemia, tá? Outro achado de OCA, que muitas vezes passa batido, é um infra de parede anterior. Você pega o eletro, está lá um infra de V1 a V3, possivelmente pode ser uma imagem espelho de V7 a V9, como a gente viu lá no Paragon B, né? Quando você vai ver, por exemplo, nesse eletro, um infra de V1 a V3, poxa, será que é um IAM sem supra? Na verdade, não, né? O eletro, atualmente, a gente tem que fazer sempre o V7 a V9 e o V3R e V4R. Nesse caso, era um infarto lateral, antigamente chamado de infarto posterior. Tá? O padrão de De Winter, né, onde a gente vê uma onda T apiculada igual uma onda T isquêmica, só que ela vem de um infra de ST. Tá? O paciente vai ter um infra que já se pronuncia e vira ali uma onda T apiculada e bem próxima ao QRS. Ela equivale a uma suboclusão de DA proximal, tá? E só está presente aí em 2% dos casos, né? Ou seja, apesar de raro, ela aparece, né? Como vocês podem ver aqui, tem uma infrinha do nada até apicula, mas é uma T bem isquêmica, bem feia, de V2 a V6, e logo 30 minutos após esse eletro, o paciente evoluiu realmente com supra. Foi para o cateterismo, a DA que foi angioplastada aqui, a gente vê que aqui só não tem nada dela. Seria um padrão aí de OCA, tá? Outra coisa seria a distorção terminal do QRS. Para não complicar tanto, seria para diferenciar uma repol precoce de um supra, que seria basicamente o quê? Na repol precoce, você sempre vai ter ou a onda S, que é essa onda T negativa que passa aqui da linha isoelétrica, sempre vai ter isso, ou vai ter a onda J, tá? Que é essa ondinha aqui que desce, que seria o ponto J, só que como ela faz uma curvia, acaba virando a onda J. Se você não tem a onda S e não tem a onda J, 97% aí de especificidade para ser um infarto ali naqueles pacientes que chegam e a gente tem muita dúvida, principalmente homens jovens, tá? Aqui, por exemplo, né, a gente vê que não tem S, não tem onda J, e aqui comparando, esse paciente tinha um infarto aí anteroseptal. Outra coisa seria o suprassutil. Ah, tô lá no plantão, vejo, putz, será que não tem meio milímetro, 1 milímetro aqui na parede anterior, né? Tô na dúvida, né? Existe já uma calculadora que você pode botar, que é do Dr. Smith,
que você vai colocar o intervalo QT, o QRS em V2, a onda R em V4 e 60 milissegundos após o J em V3, que seria isso aqui, ó. Você achou o ponto J em V3, vai um quadradinho e meio para o lado e você vê o supra aqui. Quando você coloca tudo isso aqui, se o paciente tiver aí um score acima de 18, ele vai ter aí uma acurácia aí de 85% de ter um infarto aí também de parede anterior, né? Outra achado seria o IAM com BRE, né? Por muito tempo o BRE novo era igual a infarto, só que isso vem caindo muito em desuso. Atualmente seria o BRE novo com algum dos critérios Esgarbosa, né? Antigamente tinha o critério 1, 2 e 3, hoje o critério 3 foi modificado, aumentando a sensibilidade. E o critério 1 e 2 é muito simples. A gente sabe que no BRE, se o QRS é positivo, a onda T é negativa. Se o QRS é negativo, a onda T é positiva. Ou seja, se esse padrão não existir, que seria o quê? QRS positivo e onda T positiva, um padrão de concordância positiva acima de 1 milímetro, é igual a infarto. Ou se a onda S é negativa e você vê um infra aqui, né? Está, ou seja, concordância negativa de V1 a V3 é igual a infarto. E aqui seria o novo critério, né? Onde a gente pode dividir o S, né? O ST aqui, o ST a gente divide pelo S. Se isso der acima de 0,25, possivelmente o paciente também tem um infarto. E esse estudo ele justamente fala sobre isso, né? O antigo critério era o supradiscordante acima de 5 milímetros. Não sei se vocês lembram desse critério aqui de Sgarbosa, que tinha uma sensibilidade de 56, ou seja, a cada 100, 56 tinha, mas 44 não tinha. E quando a gente vem para o critério novo, onde a gente vai dividir ali o ST pelo S, e a razão se der acima de 75 é um supra, aumentou a sensibilidade para 81%, inclusive em pacientes em vigência de marca-passo. Tá? O padrão de Aslange, né, que os médicos mais novos sabem bastante. Eu falo isso porque meus chefes no INCOL, eles estão começando a associar agora, para você ver como é uma coisa muito nova, essa questão dos padrões, né? Por exemplo, o supra isolado de D3, né? O padrão de Aslange, você tem um supra de D3 e um infra de V4 e V6, né? E é um infarto de parede inferior. Por que não vai ter o supra de D2, D3 AVF? Porque quando geralmente esses pacientes têm uma DAC muito arterial, multiarterial, esse vetor ele se altera. Aí acaba que no eletro a gente consegue ver apenas um supra de D3, ó. D3zinho suprado, né? D2 nada, só um infra, né? Cadê o AVF? AVF aqui embaixo, nada. Quando a gente vê na parede anterior, a gente vê esse infra aqui de V4, V5 e V6, né? Outro padrão mais conhecido recentemente, né, seria o padrão da bandeira da África do Sul, que seria o supra de D1, AVL e V2 e infra de D3, como a gente pode ver aqui, mimetizando a bandeira da África do Sul. Tá? Qual é a história disso aqui? Por muito tempo se acreditou que a parede, na verdade, que o D1 AVL fosse sempre uma parede lateral, né? Só que com os estudos de ressonância, foi vendo que eles também fazem parte do vetor septal. Ou seja, quando você tem um infarto ali de diagonal bem caprichoso, você pode pegar um pouco do septo, um pouco da lateral, e você tem um supra de D1, AVL e V2. Só que por que essa padrão da bandeira África do Sul ganhou notoriedade? Se eu tivesse um supra de D1 e AVL, são derivações contíguas, pelos critérios antigos, eu poderia dizer que o paciente realmente é uma síndrome coronariana. Só que muitas vezes esse supra de D1 não tem, você só tem o supra de AVL e V2. Aí fica aqui, às vezes, um infra em D1, né? O supra de AVL de D2, que não faz as derivações contíguas. Você fala, putz, então esse paciente não tem supra, né? Não fecha critério. Mas na verdade, não. Que como você pode ver nesse estudo aqui de Bayes, né, aqui embaixo, né, paciente com Q, aqui em D1 AVL e algumas vezes em V2 a V3, é um supra aí de parede mais septal, né, anterior septal, pegando uma diagonal. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, D1 tem uma onda T ali mais próxima, talvez tenha um supra de 1 milímetro, mas com um suprão ali de AVL e um supra bem importante aqui também em V2, com infra de D3 fazendo aí a bandeira da África do Sul. Então, a gente pode ver que seria um infarto de uma artéria diagonal, né? O fato foi que, depois de que esses critérios foram colocados, o suprassutil, as lanjas e entre outros critérios, aquela sensibilidade que a gente viu, que era de 46%, acabou vindo para 78%, que é muito longe do 100%.
né? E isso feito por especialistas, né? E foi aí que eles tentaram melhorar essa acurácia com a inteligência artificial. Isso aqui é um estudo da ESC, em parceria aí também com o pessoal dos Estados Unidos, né, onde pegaram ali mais de 2.000 pacientes e eles foram randomizados aí para a inteligência artificial tentar identificar a oclusão baseada no cateterismo, que seria o quê? Time 0 ou time 1, contra aqueles pacientes que tinham time 2 e time 3, que é aquele fluxo bom nas artérias, né? Aí a inteligência artificial usou o padrão de Oca para dar o diagnóstico, versus o padrão tradicional do infarto com supra, né, respeitando os critérios, versus os próprios especialistas em Oca, né, tentando diagnosticar ali a oclusão coronária. E a gente pode ver que a inteligência artificial ela ganhou de todos esses dois padrões, né? Uma área sobre a curva de 0,93 com a sensibilidade de 80%, né? Em segundo lugar, ficou o elétrico dos especialistas também que tentavam utilizar os novos padrões de Oca, né, com a sensibilidade de 73%. E, em último lugar, foram os critérios tradicionais que a gente utiliza, que foi uma área sobre a curva de 0,65 com a sensibilidade de 32%, muito parecido com aqueles 46%, aqueles 45% que a gente já sabia, já tinha conversado, né? Para vocês terem ideia da complexidade, esse eletro, possivelmente por 99% das pessoas, passaria como um eletro normal, só que a inteligência artificial encontrou alguns achados aqui no QRS, na onda T, e deu como realmente uma oclusão coronária e o paciente tinha uma CX fechada ali no cateterismo, tá? Então é isso, meu pessoal. No início era o paradigma da onda Q, que existia porque a gente não tinha o que fazer, era só dar o diagnóstico. Oh, infelizmente, você tem o pior infarto possível, porém, com o advento de possíveis mudanças do tratamento, ele entrou em crise e foi mudado aí para o paradigma de com supra ou sem supra, que agora, com inteligência artificial, né, com eco à beira-leite, podendo ver um segmentar, e agora a gente está indo em direção ao infarto com oclusão e sem oclusão. De uma forma que, atualmente, esse seria aqui o melhor fluxograma que a gente poderia seguir de acordo com o paradigma da OC-NOCA, que era o quê? Paciente com a dor torácica típica, né, característica epidemiológica, né, hipertenso, diabetes e tudo mais. Se não tiver, você vai pensar em outras coisas, é óbvio, é uma grávida com TVP, está com dor torácica, você vai pensar em TEP da mesma forma, né? Mas se ele tiver uma probabilidade pré-teste para ser uma síndrome coronariana, você vai fazer o eletro ali em 10 minutos, né? Vai ver se tem elevação de ST ou não. Se tem elevação de ST, é OCA, é cateterismo, é porta-balão, da mesma forma, não muda nada. Se esse paciente não tem elevação do ST, né, a gente vai atrás desses novos achados. Onda T hiperaguda, um supra sutil, um sinal de De Winter, a Langer, uma distorção terminal do QRS, né? Uma alteração de V1 a V4, um infra de V1 a V4 com supra de V7 a V9, e esse paciente vai para cateterismo imediato da mesma forma. Não tem esses achados, ele é um paciente com IAM sem supra como qualquer outro, você vai seriar troponina, vai ver eletrocardiograma. Se esse paciente evoluir com refratariedade, choque e tudo mais, se tiver uma elevação de ST ou evoluir com isso, ele vai para o cateterismo. Se não, ele continua sendo uma NOCA e vai fazer seu cateterismo ali de 24 horas a 72 horas, como ainda coloca a diretriz brasileira, que é um pouco mais antiga. Tá? O que se quer, na verdade, é tirar isso aqui, né? O paciente chega com sintomas de síndrome coronariana, né? E ele não tem supra, o que nós queremos é justamente tirar o falso negativo, porque esses pacientes têm a oclusão coronária ali de 100%, apesar da infelicidade de não ter o supra no eletrocardiograma, tá? E a última, acredito que a última slide seria esse resumo aqui do Jack, né? Que nós não estamos querendo, existe essa mudança, principalmente porque 56% dos pacientes não vão ter supra de ST no eletro, né, em decorrência da baixa sensibilidade do supra, né? De 25% a 33% dos indivíduos classificados como sem supra, né, muitos deles vão perder o benefício do cateterismo de 6 horas, e que se a gente for realmente ver, mas não já existe aquele critério do IAM sem supra, paciente instável, arritmia elétrica, chocado, tem indicação de IAM de emergência? Existe, só que apenas 6% deles realmente vão para o cateterismo, né? Então, basicamente é isso.
tá? O novo paradigma, ele tenta utilizar a inteligência artificial, o próprio eco à beira-leito, né? Tentando ali melhorar a acurácia, né, da ausência do supra no eletro, para a gente tentar diagnosticar mais pacientes com oclusão de 100% e que, infelizmente, não vai ter esse achado de supra no eletro. E os próximos passos é que os estudos tomara que mudem um pouco em relação a sair um pouco da questão da abertura da artéria, né, e tentar focar um pouco no sentido de CAT com supra precoce, ou alguma outra coisa, e a gente consiga botar mais pacientes sem supra, com uma característica mais grave, para a gente tentar entender melhor qual seria o comportamento deles frente de um CAT, por exemplo, de um porta-balão. Né? Será que poderia melhorar ali o desfecho? Né? Então, é basicamente isso, e estou aberto a perguntas se alguém